Um antigo provérbio chinês já diz tudo sobre o que é fotografia, quando diz que uma imagem fala mais que 1000 palavras. Assim como os poetas tentam expressar e explicar seus sentimentos por meio de versos, o fotógrafo, ou amante da fotografia, utiliza a foto como seu meio de expressão e assim representa seus sentimentos. A fotografia reaviva memórias, reativa sons, cores, sentimentos que nós nem mesmos achávamos que poderíamos recordar. Fotografar é desenhar com luz, pois sem luz não há fotografia. É através do ato de fotografar que proporcionamos comunicação, revelando milhares de possibilidades de interpretações, mesmo sendo um momento congelado e guardado para todo sempre. A fotografia é simultaneamente uma técnica e uma arte. Uma técnica porque exige um conjunto de procedimentos técnicos para fazer a elaboração da fotografia, e é uma arte porque necessita da sensibilidade de quem fotografa. Assim, unindo-se a técnica e a arte, podemos elaborar fotos excepcionais, nas quais não se sabe onde começa a arte e termina a técnica. Existe uma disciplina recente na neurociência que cria uma ponte entre neurologia e arte, chamada de neuroestética, também chamada de neuroarte. Ela combina conhecimentos e técnicas derivados da neurociência e da arte. Para muitos, pode parecer um absurdo querer medir ou quantificar a arte. No entanto, essa corrente tem como objetivo ligar os pontos em comuns de todas as obras artísticas e saber como ela atua no cérebro de uma pessoa que recebe uma obra estética, através dos sentidos ou quando ela a cria. A arte depende dos sentidos e os sentidos dependem do cérebro. Assim, não resta dúvida de que, a nível cerebral, encontraremos sinais de que estamos ou não gostando de uma obra de arte. O desenvolvimento de habilidades artísticas melhora muito a atenção, o autoconhecimento, a autoestima, o controle emocional e diversos outros benefícios que podem ser desenvolvidos no nosso organismo. Além disso, ajuda a resolver problemas do passado que se tornaram ativos no presente, o que demonstra que a arte pode contribuir para melhoramento de distúrbios psicológicos como ansiedade e depressão e diversas outras patologias. A reação do cérebro aos estímulos visuais é apenas uma parte do processo de várias etapas. Entender como olhar uma obra de arte permite que você aproveite ao máximo a experiência, mantendo seu cérebro ativo e envolvido. Ao vivenciar a arte, os seres humanos são tocados por emoções e lembranças de maneira muito pessoal, pois está relacionado a seus fatores genéticos e socioculturais. Assim, a neuroestética, definida formalmente como estudo dos fundamentos neurológicos de contemplação e de criação artística, tem em mãos uma tarefa complexa: abordar ambas as perspectivas, do criador e de quem aprecia a criação, e entender o que se passa em suas mentes, como a arte nasce no artista, flui através dele e atinge a quem vivencia. Trazendo a neuroestética para o campo da fotografia, vamos juntos neste vídeo trabalhar os aspectos e etapas que constituem o processo de formação de uma imagem. Como todo o processo criativo desta aula de hoje será feito nos seus celulares, é preciso que, antes de tudo, apresentemos alguns aspectos gerais das câmeras fotográficas de smartphones. O primeiro deles é o foco, seja automático ou manual. O foco automático estará instantaneamente presente ao abrir a câmera. No entanto, pode ser alterado utilizando-se do foco manual com um simples toque na tela no espaço da fotografia onde se queira focar. Bom, como é perceptível neste exemplo, poderá haver alterações de fatores importantes na fotografia, como a iluminação. A grade possibilita a regra dos terços, que é uma teoria utilizada na hora de compor uma imagem. A mesma se caracteriza em dividir uma imagem em duas linhas horizontais e duas linhas verticais, em que os 4 pontos de interseção dessas 4 linhas são os pontos onde os nossos olhos têm maior atenção e, portanto, os elementos principais da fotografia devem estar localizados. É possível ainda, com a definição dos terços na imagem, definir quais serão as linhas de horizonte, como é possível observar nesta imagem, onde o terço superior está localizado o céu e os demais terços estão localizados os aspectos terrestres. Assim como o foco,
A luminosidade da imagem possui controle automático. No entanto, o mesmo pode ser alterado para mais ou para menos, na maioria das vezes, em uma barra que fica localizada ao lado da câmera, e assim você terá o controle, de acordo com os ambientes em que você irá fotografar. Outra função disponível é o modo panorama, que permite registrar imagens em até 360 graus da paisagem. Você irá posicionar seu celular e girá-lo para um dos lados de preferência e assim irá iniciar a captura. Lembre-se sempre de manter o mesmo nível do celular ao nível inicial da fotografia, para que não haja interferências ou cortes na imagem. Este é o resultado. Temos ainda o modo retrato, modo este que não está disponível em todos os celulares e possui como função garantir desfoque de alguns elementos da fotografia, principalmente os fundos. É possível também ainda dar uma maior noção de profundidade às imagens. Precisamos falar ainda de outro ponto muito interessante, o olhar fotográfico. É o olhar fotográfico que nos permite ter uma visão diferenciada de tudo, sendo assim, nos tornando capazes de ver o que outras pessoas não conseguem perceber estando em um mesmo ambiente que a gente. Para isso, é preciso que se avaliem inúmeros aspectos que irão compor o ambiente que você irá fotografar, como por exemplo, fundo, cores, contrastes, a disposição dos elementos e inúmeras outras coisas, que vai depender da sua imaginação e da sua percepção. Como exemplo, temos mais variados fundos fotográficos que podem ser utilizados, como fundos monocromáticos, texturizados e naturais. Observe que este último exemplo, o olhar fotográfico permitiu registrar uma fotografia interessante em um espaço inesperado. Indo agora para a prática, iremos demonstrar com a exemplificação o processo de fotografar. Dando continuidade e acatando a temática abordada nessa aula de hoje, eu vou fotografar algo que para mim eu julgo que seja que tem um valor afetivo grande. Bom, eu gosto muito das minhas plantas e nessa quarentena eu tive a oportunidade de poder cuidar delas, já que elas estavam um pouco acabadas. Então agora eu vou fotografá-las e vamos mostrar o resultado depois e logo após também vamos editá-la, certo? Então, primeira coisa, vamos aproximar, ver se a luz do sol incide da maneira correta. No caso está sendo a luz do sol, se fosse um ambiente interno seria a luz do ambiente interno. E eu vou ver em qual posição fica melhor. E também eu vou controlar o foco e a iluminação, certo? Pronto. Eu encontrei isso. Quando eu chegar ao momento que eu julgo que seja legal, eu vou fotografar, certo? E isto foi o que capturamos. Agora que já fotografamos, daremos continuidade fazendo a edição. Bom, a edição ela vai ser feita pelo aplicativo Pixel, que é um aplicativo gratuito, disponível nas lojas de aplicativos do seu smartphone. A partir de agora vamos mostrar algumas ferramentas que você pode utilizar para que possa ser dada as correções e a utilização de efeitos que você julga necessário na sua fotografia. Agora vou editar a foto que foi tirada anteriormente, mostrando as várias funções que este aplicativo possui. Bom, ele possui 5 abas, cada uma delas vão possuir funções dentro delas, e que são as seguintes: as ferramentas, os pincéis, os efeitos, as molduras e adesivos e o uso do texto, certo? Bom, iniciando pelas ferramentas, eu sempre costumo começar pela autocorreção, porque ela pode ajudar em alguns aspectos na imagem, já que com a correção automática, alguns aspectos da imagem podem ser ressaltados. Não ficou bom, não gostei, então se eu não quiser aplicar esse efeito, eu venho aqui e aperto no X, que está abaixo, certo? E dou continuidade vendo as outras ferramentas que possam aprimorar a minha imagem. Bom, temos também o contraste automático. Ele, particularmente, ele pode dar uma melhor nitidez à imagem, além de realçar as cores. No entanto, ele pode deixar a foto com um aspecto não tão legal. Bom, se eu quiser deixar o contraste automático, assim como a maioria dos outros efeitos que existem,
neste aplicativo, eu posso apenas deixá-lo em alguns locais de interesse, certo? O legal desse aplicativo é que ele permite que você faça a edição aplicando correções em espaços que você acha necessário, sem ter a necessidade de que o efeito seja aplicado na imagem toda, certo? Bom, digamos que eu não queira esse aspecto do contraste automático nas flores, então eu venho aqui com a ferramenta de borracha e simplesmente apago, certo? O legal é que eu posso também dar zoom, colocando os dois dedos na tela do celular e ampliando. Eu posso dar o zoom na imagem para eu ver e com maior detalhe eu aplicar a correção que eu quero, certo? Controlando também o tamanho da ferramenta, que neste caso é a borracha, certo? Então, digamos que eu deixe ela assim, a edição não está ficando tão elaborada, porque é apenas para demonstrar como utilizar o aplicativo, e com o tempo é que você adquire um melhor manuseio, certo? Bom, eu apliquei a correção na borracha e agora vou aplicar o efeito contraste automático. Dentre esses outros, temos também a nitidez. Ela auxilia deixando a foto mais nítida, o que pode ser legal, que pode, de certa forma, visualmente melhorar a qualidade da imagem. Então, gostei. Lembrando que a nitidez eu posso controlar a quantidade e o raio. No entanto, eu não costumo mexer muito no raio porque ele, em grande nível, pode dar um aspecto muito artificial à imagem. Dependendo da forma como você queira deixar a imagem, é uma boa utilizar, né? Porque no processo de criação isso vai ficar a seu critério. Bom, temos outra função que eu acho muito legal, que é o respingo. O que é que o respingo permite? Bom, o respingo ele permite você selecionar uma cor ou um item da imagem para que seja dado uma coloração e quando todo o resto da foto ele vai ficar preto e branco, certo? Então, digamos como a flor é o aspecto central da minha imagem, eu vou clicar em cima da flor, que é amarelo, e como você pode ver, o, o, que, o que está na coloração amarelo foi destacado, enquanto as demais tonalidades foram deixadas em preto e branco. Eu posso controlar aqui a tolerância, assim como até alterar a matriz. Eu não indico muito, mas isso vai ficar a seu critério se você quiser mudar. No entanto, eu não acho muito legal. Pronto. A tolerância aqui, eu posso diminuir ou aumentar, ou então eu posso deixar a imagem do jeito que está e manualmente eu vou descolorindo o que eu quero que fique sem cor, certo? Com a ferramenta borracha. Eu posso vir aqui e posso descolorir. Isso fica da maneira que eu quiser. Claro que também, lembrando que eu posso dar o zoom para melhorar, porque aí eu vou ter mais noção de onde acaba a cor, onde inicia outra coloração, certo? Bom, para o vídeo não ficar tão longo, eu vou deixar dessa forma, certo? Olha, como pode dar um aspecto legal à sua imagem, você ressaltando apenas uma cor ou apenas um objeto. Pronto. Mas nessa foto eu não vou aplicar esse efeito, não é o meu intuito. Bom, temos o uso do desfoque. O desfoque ele está presente no modo retrato de muitos celulares, mas os celulares que não possuem, ou se você tirou a foto em modo retrato e o desfoque não ficou legal, eu posso alterá-lo aqui, certo? E inclusive eu posso controlar os níveis. Eu particularmente não gosto muito de deixar um nível de desfoque muito grande, porque dá a entender que a foto ela dá um aspecto estranho na imagem, como vocês podem ver. Então, vamos deixar um nível baixo. Como vocês viram, deu totalmente o foco é a figura central da imagem e para mim e ficou legal, certo? Lembrando que se você quiser ver o aspecto de como estava a sua imagem antes e agora, você apenas clica com um dedo em cima dela e pressiona por um determinado momento e vai aparecer como a imagem era antes e como a imagem está agora. Bom, nós temos os ajustes. Nós temos várias ferramentas nos ajustes que são gerais. Inclusive você encontra no Instagram
No entanto, no Instagram não há como você aplicar de maneira da maneira que você quer, dependendo de quais fatores estão compondo a foto. Bom, a temperatura, você vai alterar aqui para frio ou para quente. Lembrando que o quente ele pode dar um aspecto de que a imagem ela é meio envelhecida, o que pode ser legal, dependendo da forma como você quer retratar a sua imagem, certo? Vamos zerar aqui. Temos a exposição, que é em questão da luz, sobre o uso da luz. O contraste, que pode ser legal ou não de você utilizar. O brilho, para aumentar ou não o brilho da imagem. Deixar zerado também. Nós temos a vibração, que ela vai dar um aspecto mais vivo às cores, se você colocá-lo para a direita, ou não, certo? Eu vou deixar ela com a vibração mais baixa, porque eu achei que ficou legalzinho assim. Pronto. Os realces, para você, mais uma ferramenta que você pode clarear a sua imagem. O uso de sombras também, que auxilia nisso. Eu achei legal, vou deixar um pouco mais escurecido. E a saturação também, que vai dar um ajuste de cor à imagem, como vocês podem ver. A luminosidade, que é mais a ferramenta para clareamento ou escurecimento. E a matriz, que você vai alterar a cor da imagem. Eu particularmente não uso muito isso aqui, apenas quando existe uma coloração verde na imagem que eu quero dar um destaque. Então eu deixo entre os níveis de 3 a 10, porque vai deixar a imagem mais esverdeada, certo? Nesse caso não acho necessário, então passo. Bom, aqui o escurecer ou clarear, como diz, é focado na área que você deseja. Então eu vou escurecer o fundo da imagem para que seja dado mais um enfoque na flor. É claro que isso aqui poderia ser feito de maneira mais elaborada, no entanto, por conta do tempo da aula, iremos fazer apenas dessa forma, certo? Lembrando que você pode controlar a intensidade que você vai escurecer, assim como a pena, que vai ser o espaço do pincel que vai ser preenchido, certo? O mesmo acontece para a ferramenta de clarear, ela é trabalhada da mesma maneira. E também nesta aba vamos ter as ferramentas Pixelate e Doodle, que é para fazer o desenho. E aqui nesta outra aba nós podemos aplicar os mais variados efeitos que estão disponíveis, certo? Inclusive eu posso controlar o nível desse efeito na imagem. Isso aí fica a seu critério de como você quer criar a imagem, ou se você não quer utilizar efeito nenhum, certo? Pronto. Eu gostei um pouco desse e está aqui. Bom, essas outras ferramentas, as molduras, você vai descobrindo as outras molduras que podem ser utilizadas, inclusive algumas pagas. E se você quiser colocar alguma espécie de texto, também está disponível para você utilizar o texto com diferentes fontes, certo? Bom, aí tem outras ferramentas como recortar, como rotacionar. Se a sua imagem ela não está da maneira que você quer, você pode rotacionar ela. Inclusive, você pode inverter a imagem em horizontal e vertical, certo? Eita, me perdi aqui. Pronto. E inúmeras outras funções que vocês podem ir descobrindo com o tempo, certo? Bom, aqui era o antes da minha imagem, isso ficou depois, como pode ver. Eu consegui dar um enfoque na flor, que é, na minha opinião, quando eu fui tirar a foto, eu queria que fosse a figura central, e eu achei bonito. Aos meus olhos, ela está uma imagem bonita. E assim vai variar de pessoa para pessoa, que você pode fazer as alterações na imagem conforme você queira que ela fique, certo? Agora eu passo a bola para vocês. O desafio é o seguinte: fotografar algo que para você tem algum sentimento, tem alguma expressão. Pode ser a foto de um familiar, pode ser a foto do seu pet, de um objeto que você goste da sua casa, de algo que esteja aos arredores da sua casa, suas plantas, seja o que for, o que estiver ao seu alcance e o que estiver dentro da sua imaginação e da sua percepção
como fotógrafo amador. Agora é com vocês.